Saudações a todos, o meu nome é Alexander Pontes Moskalewski, eu sou aluno da Engenharia Mecânica e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. O título do trabalho é Avaliação do Consumo Energético de uma Edificação Unifamiliar e ele foi orientado pela professora Letícia Gênice Rodrigues. Inicialmente eu vou apresentar alguns dados que me fizeram desenvolver interesse pelo tema. A matriz elétrica brasileira é predominantemente composta por hidrelétricas. As hidrelétricas, apesar de serem consideradas fontes de energia limpa, são responsáveis por impactos socioambientais negativos. A demanda energética das edificações residenciais dos anos de 2001 a 2018 aumentou, assim como o custo da energia elétrica entre os anos de 2013 a 2018. Então, dadas essas informações, avaliar o consumo energético de uma edificação, com a intenção de reduzi-lo, pode significar uma economia de recursos energéticos e financeiros. A metodologia de desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, realizou-se uma auditoria energética na edificação e dela foram coletados dados de geometria e localização da edificação, detalhes sobre os elementos construtivos, as fontes de consumo de energia elétrica, o perfil de ocupação e os hábitos de consumo das pessoas. Em seguida, foram realizadas simulações no Energy Plus anual, e essas simulações foram divididas em dois tipos. O tipo 1 representa o consumo atual da edificação, e o segundo tipo é uma série de simulações com melhorias propostas para diminuir o consumo energético. Por fim, pode-se obter resultados acerca do consumo energético atual da edificação e resultados do consumo energético caso fossem implementadas as melhorias propostas. Aqui uma descrição da edificação, ela é residencial, de tipologia sobrado, tem uma área de piso de 122,72 metros quadrados, abriga 4 pessoas, foi construída no ano de 2005 e está localizada na cidade de Porto Alegre. À direita é apresentada uma lista das cargas energéticas declaradas. As cargas são de aquecimento, resfriamento, iluminação e equipamentos elétricos. No final de uma das simulações realizadas, a edificação consumiu um total anual de 4.034 kWh. Abaixo são apresentadas três variáveis que são utilizadas para comparação de diferentes edificações quanto ao consumo energético. Aqui é apresentada a planta baixa da edificação e nela pode-se notar as zonas térmicas declaradas, a orientação solar da edificação é 135 graus norte, uma representação do sistema de iluminação e uma representação do sistema de ar-condicionado presente no quarto 1 e na suíte, que é do tipo high wall. As condições de contorno são as seguintes: as paredes externas, portas da garagem, janelas e a cobertura do segundo pavimento são expostas ao sol e ao vento. As paredes divisórias internas e o teto do pavimento térreo fazem fronteira com as paredes das zonas térmicas a elas adjacentes. E o piso da edificação está em condição de temperatura constante de 18 graus, utilizando um padrão default do Energy Plus. Aqui é apresentado uma vista leste da edificação e alguns elementos da envoltória são identificados. Número 1 identifica o portão da garagem, 2, 3 e 4 janelas, 5 paredes externas e 6 a cobertura. Na figura da direita é apresentada uma vista oeste da edificação, com uma das paredes da zona suíte oculta. Assim é possível enxergar o número 11, que identifica a laje divisória entre os dois pavimentos, o número 12, que identifica uma porta interna, e o número 13, que identifica uma parede interna. Aqui na tabela é apresentado detalhes sobre a composição material dos elementos construtivos. Os dados de espessura foram retirados durante a etapa de auditoria energética e as propriedades termofísicas foram obtidas através de consulta na NBR 15220, parte 2. Essa tabela apresenta a composição material dos elementos construtivos translúcidos, os vidros das janelas, utilizado o padrão default do Energy Plus, e aqui inicia a atividade metabólica e o perfil de ocupação. Para a atividade metabólica foram impostas duas atividades. Atividade digitando, que conta com uma taxa de geração de calor por unidade de superfície corporal de 65 watts por metro quadrado, e a atividade dormindo de 40 watts por metro quadrado. Multiplicando ambas pela área de Dubois, que é uma aproximação da área de superfície corporal, tem-se uma geração de calor por pessoa em atividade de sono de 72 watts e para as demais atividades 117 watts. Aqui na tabela é apresentado o perfil de ocupação das zonas térmicas em função dos horários do dia. Essa outra tabela apresenta os equipamentos elétricos declarados nas simulações. Destaque para o televisor, com um período de funcionamento de 12 horas por dia, e para o ar-condicionado presente na zona quarto 1 e na zona suíte, o qual foi programado um schedule de funcionamento que inicia no dia 1º de dezembro e vai até o dia 15 de março. Durante todos os dias desse período,
em um horário compreendido entre 23 e 7 horas. Aqui mais alguns equipamentos elétricos declarados, destaque para os chuveiros elétricos, que tem uma carga operacional variável em função da estação do ano. Aqui é apresentado uma tabela com o sistema de iluminação. E por fim, impostas a essas condições citadas no software, pôde-se realizar simulações. A simulação inicial com as condições obtidas da auditoria energética, que representa o consumo atual da edificação. Em seguida foram propostas melhorias e realizou-se uma série de simulações comparativas à inicial, que apresentam o consumo energético da edificação quando implementadas as melhorias propostas. Agora, resultados de consumo da simulação inicial. Os resultados do consumo da simulação inicial foram comparados ao consumo real obtido na auditoria energética através de consulta à fatura energética. E o resultado que se obteve é que o consumo simulado deu maior do que todos os meses do consumo real. Destaca-se a menor diferença no mês de fevereiro, de 9%, e a maior no mês de maio, de 147%. A diferença total anual foi de 65%. Essa diferença pode ser explicada devido ao schedule de funcionamento do ar-condicionado. Talvez os ocupantes da edificação não utilizem o sistema de ar-condicionado como foi imposto no schedule, e também a simulação não é capaz de computar alterações de rotina diversas, como a ausência dos ocupantes da edificação em algum final de semana, algum dia, enfim. Esse gráfico apresenta o consumo energético por categoria de utilização. A categoria de utilização que mais consumiu energia durante o ano foram os equipamentos elétricos, com cerca de 78%, seguido do sistema de iluminação, 14%, e o sistema de ar-condicionado, 8%. Aqui é apresentado o consumo energético dos principais equipamentos elétricos, destaque para o gasto energético do chuveiro nos meses de julho e agosto, que foram os meses que ele mais consumiu energia, o que era de se esperar, porque a carga de operação deles nesses meses, que são os meses mais frios, é a maior das declaradas. No mês de janeiro, o ar-condicionado consumiu a maior energia, e isso também era de se esperar, porque o mês de janeiro, para a localização da edificação, é o mês mais quente. Foi avaliado também o desempenho térmico, segundo o critério mínimo da NBR 15575, parte 1, e esse critério, para o período de inverno, impõe que as temperaturas da zona não podem ser menores do que a temperatura de bulbo seco mínima externa apresentada no dia de projeto de inverno, acrescida de 3 graus, que nesse caso é 6,9 graus, e as 3 zonas avaliadas, que são as zonas de longa permanência, foram aprovadas nesse critério. O critério de desempenho térmico da NBR para o período de verão impõe que as temperaturas da zona não podem ser maiores do que a temperatura de bulbo seco máxima externa apresentada no dia de projeto de verão. A zona Sala Hall não passou dessa temperatura, porém as zonas quarto 1 e suíte apresentaram temperaturas do ar interior em um bom período do dia de projeto de verão maiores do que a temperatura máxima externa. Então elas não foram aprovadas no critério mínimo de desempenho térmico para o período de verão. Aqui apresentadas as melhorias propostas. A primeira delas é a inserção de todos de sombreamento de cor branca nas paredes da envoltória que mais recebem radiação no período de verão. É proposto também a troca das lâmpadas do sistema de iluminação de fluorescentes para LED. A pintura das telhas do telhado em cor amarela, que atualmente são marrons, e dos portões da garagem em cor branca, que atualmente são pretos. E a alteração dos hábitos de utilização dos chuveiros elétricos de 30 minutos por dia para 20 minutos por dia, e do televisor da zona Sala Hall de 12 horas por dia para 8 horas por dia. Aqui é avaliada a eficácia da inserção de todos, tomando a zona Sala Hall como exemplo. O gráfico apresenta a temperatura do ar interior da zona Sala Hall no dia de projeto de verão, para os casos sem todo e com todo. Plotado em preto é a temperatura de bulbo seco externa do dia de projeto de verão. Observa-se que quando o todo foi inserido, a temperatura do ar da zona em nenhum momento é maior do que a temperatura sem todo. Portanto, conseguiu-se uma diminuição. Assim, agora avaliando a parede sudeste da zona Sala Hall, que faz parte da fachada frontal, conseguiu-se uma redução de aproximadamente 1 grau das temperaturas médias superficiais externas e internas da parede sudeste da zona Sala Hall.
Também foi possível obter uma redução na temperatura média do ar do interior da zona sala hall de 2,65%, foi de 31,15 graus para 30,32 graus Celsius. E com isso, obteve-se uma redução da taxa líquida de calor do exterior para o interior da parede de 106 watts. Aqui é a troca do sistema de iluminação de lâmpadas fluorescentes para LED. Primeiramente, consultou-se em bibliografia a eficiência luminosa das lâmpadas fluorescentes e com esse valor, calculou-se o valor da luminosidade de cada zona, em lumens. Então, utilizando a eficiência luminosa das lâmpadas de LED, pôde-se calcular a potência total de cada zona quando fossem inseridas lâmpadas de LED, e após isso, selecionou-se um modelo de lâmpada comercial LED. Com a troca das lâmpadas fluorescentes por LED, o consumo anual gasto com iluminação diminuiu cerca de 30%, caindo de 552,25 kWh para 385,07 kWh. Aqui é a avaliação das mudanças de pinturas e hábitos de consumo. Na esquerda é apresentado um gráfico que compara o caso com melhorias de pinturas e hábitos de consumo contra o caso inicial dos equipamentos elétricos. No caso com melhorias, os equipamentos elétricos consumiram menos energia. À direita é apresentado uma comparação também do caso com melhorias versus o caso inicial, só que para o sistema de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado do caso com melhorias também consumiu menos energia. Então, devido à menor demanda energética do sistema de ar-condicionado e dos equipamentos elétricos, obteve-se uma redução anual do consumo energético total de 16%. Então, com as mudanças de cor de algumas superfícies da envoltória e de alguns hábitos de consumo, a temperatura do ar do interior da zona suíte foi diminuída no dia de projeto de verão, e a zona foi aprovada no critério de desempenho térmico mínimo no período de verão. Aqui é apresentado o gráfico que compara a temperatura do ar interior da zona suíte, no caso de telhas marrons e de telhas amarelas. No caso de telhas amarelas, em nenhum momento ultrapassa a linha preta que representa a temperatura máxima exterior do dia de projeto de verão, que é o critério mínimo da NBR 15575, parte 1. Então, para o caso de telhas amarelas, a zona térmica suíte seria aprovada. A maior diferença de temperatura se dá por volta das 15 horas, enquanto a temperatura no ar do interior da zona, no caso de telhas marrons, é de 40 graus. A temperatura do ar do interior da zona com telhas amarelas, no mesmo horário, é de 33,7 graus Celsius. Resultados e impactos energéticos. Unindo todas as propostas de melhorias e realizando uma nova simulação, verificou-se qual seria a demanda energética da edificação. Aqui o gráfico mostra uma comparação da demanda energética do caso inicial com a demanda energética obtida após a união de todas as melhorias em uma simulação. Aqui a simulação que uniu todas as melhorias obteve um menor consumo energético, e a maior redução mensal observada foi de 24% no mês de fevereiro, onde o consumo do mês caiu de 419 kWh para 317 kWh. Aqui é apresentado também uma comparação entre os dois casos, o caso com todas as melhorias propostas e o caso sem melhorias, o caso inicial. A maior queda percentual foi no sistema de ar-condicionado, com cerca de 45%. E a redução anual do consumo energético da edificação foi de 21%, enquanto na simulação sem melhorias o consumo anual era de 4.034 kWh, na simulação que uniu todas as melhorias a demanda anual foi de 3.195 kWh, economizando cerca de 839 kWh por ano. As conclusões são: atualmente a categoria de utilização de energia elétrica responsável pelo maior consumo da edificação são os equipamentos elétricos, com cerca de 78% da demanda anual de energia elétrica. As propostas de melhorias mostraram-se capazes de reduzir as cargas térmicas e o consumo energético da edificação, ao mesmo tempo que proporcionaram maior conforto térmico à zona suíte durante o período de verão. Desse modo, a zona térmica suíte seria aprovada no critério mínimo de desempenho térmico da NBR. Para trabalhos futuros, sugere-se a inserção de schedules mais detalhados nas simulações, um estudo luminotécnico que otimize a iluminação natural, a simulação de um sistema fotovoltaico e a troca do sistema de ar-condicionado por um de maior eficiência termoenergética. Aqui as referências e muito obrigado.